Agora, imagine voltar para casa depois de muito tempo longe, cheio de saudade e felicidade, só para descobrir algo que faz seu coração bater rápido, mas não de alegria. Imagine entrar na loja da sua própria família e, em vez de encontrar sorrisos, ver olhares frios e ouvir cochichos estranhos, como se você não fosse bem-vindo. Esse foi o choque que a nossa protagonista sentiu. Ela mal podia acreditar que dentro da loja que seu pai construiu, ela não era vista como filha ou parte da equipe, mas como uma estranha. E por quê? Justamente por causa da sua aparência, pela cor de sua pele. Mas ao invés de recuar, ela decidiu enfrentar tudo de cabeça erguida e com uma força que ela nem sabia que tinha. E, ao lado de seu pai, começou a transformar aquele lugar em um espaço de respeito e igualdade, onde cada pessoa é valorizada pelo que é de verdade. Quer saber como ela fez isso? Fique até o final e acompanhe essa jornada cheia de desafios, coragem e mudanças. Antes de começar esse vídeo, já deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa história. Ao pisar no Brasil naquela manhã ensolarada, o calor do sol parecia me envolver em um abraço. Era quase surreal estar de volta após tanto tempo fora, e o nervosismo misturava-se à saudade. Eu me sentia mais madura, mas confesso que ainda ansiosa para reencontrar meu pai, Maurício, e, enfim, tocar nosso plano conjunto de expandir os negócios da família. Ao avistar o rosto dele no saguão, senti meu coração aquecer. Estava ali, finalmente, voltando para o lar, para a família e para um sonho que juntos construímos. Assim que me aproximei, ele abriu os braços e eu praticamente me joguei neles. Era um abraço forte, sincero, daqueles que não precisam de palavras. Quando nos afastamos, ele segurou meu rosto com um carinho quase indescritível, me analisando como se quisesse guardar aquele momento para sempre. Você está radiante, minha filha. A Europa te fez bem, não é? Eu sorri, emocionada. Fez, pai, mas nada se compara a estar aqui com você. Ele não escondeu o orgulho e, animado, sugeriu que fôssemos direto à loja para que eu visse como os negócios haviam prosperado. Eu estava ansiosa para ver o resultado de tanto esforço e partimos imediatamente. Ao entrar, era impossível não se encantar com o lugar. Tudo parecia tão sofisticado, tão perfeito. Caminhei pelas vitrines, sentindo-me parte daquele mundo, da história da nossa família. Enquanto observava uma peça em particular, notei que alguns olhares começaram a pesar sobre mim. Não dei muita atenção, tentando ignorar o incômodo. No entanto, cada passo que eu dava parecia atrair olhares desconfiados, como se eu fosse uma estranha ali. Conforme eu caminhava pela loja, o ambiente, antes acolhedor, começou a me sufocar. Os olhares de alguns funcionários se tornaram cada vez mais desconfiados, e eu sentia uma frieza nas expressões. Estranhei aquilo. Era a loja do meu pai, nosso espaço. Será que eles não sabiam quem eu era? Ou será que o que eu representava para o meu pai não fazia diferença? Tentei interagir com uma vendedora, admirando um colar exposto com um sorriso genuíno. Esse colar é magnífico. Nunca vi algo assim, comentei, tentando quebrar o gelo. A vendedora, porém, respondeu secamente com um sim, são joias especiais, e desviou o olhar, visivelmente incomodada. Senti meu rosto esquentar, mas segui adiante, tentando me convencer de que talvez fosse uma impressão minha. Porém, os cochichos começaram. Eu os percebia trocando olhares, gestos, e a sensação de desconforto se tornou inegável. Então, enquanto observava uma das joias mais delicadas, senti uma presença rígida às minhas costas. Me virei e vi o segurança me observando com um olhar cortante. "Senhora, posso ajudá-la?" disse ele, com um tom que não sugeria gentileza, mas sim desconfiança. Hesitei,
Já havia percebido o clima na loja, mas agora o peso da palavra racismo pairava em minha mente, trazendo consigo um misto de vergonha e indignação. Eu estava apenas observando, respondi, tentando manter a compostura, apesar de sentir o coração acelerar. Ele olhou para o colar, depois para mim, com uma expressão avaliadora, como se eu fosse um risco para a loja, algo a ser controlado. E então ele disse numa voz seca: "Sim, mas não toque nas peças de alto valor. Precisamos garantir que tudo esteja seguro." Aquelas palavras caíram sobre mim como um soco. Segurança, respeito. Essas eram palavras que eu esperava encontrar ali, mas, ao invés disso, tudo o que sentia era o preconceito. A barreira invisível que me colocava como uma estranha, um problema a ser monitorado. Lentamente, me afastei do colar, tentando disfarçar o que sentia. Mas por dentro, algo se quebrou. Eu era a filha do dono daquela loja. Aquele era meu lar, mas naquele momento eu não sentia que pertencia. Saí da loja com a cabeça baixa, carregando uma dor profunda. O racismo, tão distante da minha família, agora estava bem ali, onde eu menos esperava. Ao sair da loja, meu peito parecia explodir com uma mistura de vergonha, raiva e tristeza. Aquele deveria ser um momento especial, uma celebração do meu retorno e do nosso trabalho em família. Em vez disso, eu saía dali me sentindo uma intrusa, alguém que não deveria estar naquele espaço, julgada pela cor da minha pele antes de ser reconhecida por quem eu era. Cheguei em casa mais cedo do que o previsto. Encontrei meu pai na sala, ainda folheando alguns documentos. Ele ergueu o olhar ao me ver e sorriu, mas logo percebeu minha expressão abatida. Sua testa franziu e ele fechou os papéis com cuidado, olhando para mim com atenção. "Filha, você está bem? Pensei que passaria a tarde na loja." Eu tentei conter as lágrimas e me sentei no sofá ao lado dele, olhando para o chão. Demorou alguns segundos até que eu conseguisse encontrar as palavras. Então, levantei o rosto e o encarei com uma mistura de dor e indignação. "Pai, eles não sabiam quem eu era. Me trataram como se eu fosse alguém que não devia estar ali. Eu senti o racismo na nossa loja, pai, nas expressões, nos olhares, nas palavras que usaram comigo." Meu pai inicialmente pareceu confuso. Ele soltou uma risada nervosa, quase como se tentasse diminuir o peso do que eu acabara de contar. "Ah, filha, isso deve ter sido um mal-entendido. Eles estavam preocupados com a segurança, só isso. É uma loja de luxo e..." "Não, pai!" Interrompi, minha voz carregada de frustração. "Não foi um mal-entendido. Desde que entrei, eles cochichavam, me olhavam de forma estranha. O segurança chegou a me pedir para não tocar nas joias como se eu fosse uma ameaça, como se eu não tivesse direito de estar ali." Eu vi os olhos do meu pai se arregalarem, a incredulidade estampada em seu rosto. Ele respirou fundo, visivelmente abalado, e eu percebi que, por mais que ele quisesse me proteger, não havia como ignorar o que eu havia passado. "Minha filha, eu não fazia ideia de que algo assim pudesse acontecer na nossa própria loja." Ele pausou, absorvendo o impacto das minhas palavras, e então continuou, sua voz carregada de tristeza. "Nunca imaginei que você teria que enfrentar o racismo, ainda mais ali, num lugar que deveria ser um refúgio para você." Eu senti meu coração se apertar, mas também um pouco de alívio ao ver que meu pai compreendia a seriedade do que eu estava dizendo. Aquele momento era um choque não só para mim, mas também para ele, que parecia estar, pela primeira vez, encarando de frente o preconceito que eu havia enfrentado. Ao ver a incredulidade nos olhos do meu pai, senti uma pontada de alívio, misturada com a velha dor. Ele parecia ter levado um golpe. Na sua mente, eu era aquela garota que sempre protegeu de tudo, da dor, das dificuldades. Nunca imaginou que teria que me proteger do racismo, ainda mais em nossa própria loja. Ele respirou fundo e vi seus olhos marejarem, algo raro em Maurício.
sempre tão seguro, tão firme. Ele puxou minha mão e com a voz embargada prometeu: "Isso nunca mais vai acontecer. Eu vou resolver tudo, filha, eu juro. Eles vão saber quem você é e o que você representa." Mesmo com a sinceridade em suas palavras, senti uma raiva ferver dentro de mim. Não era só sobre quem eu sou ou o que eu represento. Não era uma questão de eu ser a filha do dono. Era uma questão de respeito, de dignidade. Eu não queria ser tratada como igual só porque era alguém na vida dele. Queria ser tratada com respeito porque isso era o mínimo que qualquer pessoa merecia. Antes que ele pudesse continuar, me levantei e disse com um tom firme: "Não é só sobre eles saberem quem eu sou, pai. É sobre como eles veem as pessoas que são como eu. E isso você não resolve com uma bronca ou um aviso. Eu sei que você nunca viu isso de perto, mas agora está na sua frente, na nossa frente. Esse é o mundo em que vivemos." Ele assentiu, visivelmente abalado, mas também determinado. Na manhã seguinte, ele me convidou para retornar à loja com ele. Eu hesitei. Meu coração ainda estava em pedaços, e só de pensar em pisar lá de novo, reviver aqueles olhares e julgamentos, meu estômago revirava. Mas aceitei. Precisava enfrentar aquilo. Precisava olhar nos olhos de cada um daqueles funcionários que tinham me julgado e, acima de tudo, precisava fazer meu pai entender. Chegamos à loja antes do horário de abertura. Estávamos só nós dois e a equipe. Eles nos aguardavam em silêncio, uma mistura de curiosidade e tensão no ar. Meu pai os reuniu e, sem muitos rodeios, começou a falar, o rosto fechado, a voz firme. "Ontem aconteceu algo inaceitável. Minha filha, que acaba de voltar para ajudar a expandir o nosso negócio, foi tratada como uma estranha, como uma ameaça. Por quê? Porque alguns de vocês olharam para ela e viram alguém que não merecia estar aqui." As palavras dele ecoaram pelo ambiente. Alguns funcionários abaixaram os olhos, outros pareciam desconfortáveis. Eu me mantinha em silêncio, observando. Ele continuou, agora com um tom que misturava frustração e tristeza. "Eu nunca imaginei que isso aconteceria na minha própria loja. E para deixar claro, quem não for capaz de tratar todos os nossos clientes com respeito e dignidade, não tem lugar aqui. Essa é a última chance de todos." Meu coração batia forte. Era um momento de vitória, de certa forma, mas também uma derrota silenciosa. Eu sabia que, mesmo com aquelas palavras, nada mudaria completamente da noite para o dia. Os olhares desconfiados poderiam até desaparecer na minha presença, mas lá no fundo, as mentes que pensavam dessa forma continuariam a existir. Mais tarde, quando a loja finalmente abriu para os clientes, fiquei de pé, observando as pessoas entrarem e saírem. Aos poucos, comecei a perceber que minha presença ali tinha um peso diferente. Eu não era só a filha do dono, não era só mais uma cliente. Eu era alguém que, naquela loja, naquela manhã, carregava uma luta invisível, uma marca que ninguém podia ver. Foi quando uma cliente entrou, uma mulher negra, com uma expressão de admiração ao observar as joias. Notei que um dos funcionários, o mesmo que havia me tratado com indiferença no dia anterior, se aproximou dela. Meu corpo inteiro ficou tenso e observei, esperando o pior. Mas, para minha surpresa, ele a tratou com respeito. Vi que seu olhar buscava o meu de relance, talvez ciente de que eu o observava. Senti um nó na garganta e, ao mesmo tempo, uma pontada de esperança. Talvez, só talvez, algo tivesse mudado. Mas eu sabia que aquela era só uma batalha. Fiquei parada, sentindo o peso daquele instante e tentando conter as lágrimas que teimavam em se formar. Ver aquele funcionário tratando uma cliente negra com respeito parecia uma vitória pequena, quase frágil, mas tinha um significado poderoso. Era um passo doloroso, mas necessário, na luta contra o racismo que eu sabia estar entranhado não só naqueles olhares, mas em toda a estrutura ao nosso redor.
Ainda assim, a pergunta que ecoava em minha mente era: por quanto tempo? Por quanto tempo ele agiria assim? E quantos outros olhares duros ainda teriam que ser enfrentados ali? Enquanto esses pensamentos me consumiam, meu pai se aproximou e pôs a mão no meu ombro. Ele me observava, como quem tenta entender algo que só agora começa a enxergar. Com a voz baixa, mas firme, ele disse: Filha, você não precisa ficar aqui se não quiser. Eu entendo. Isso é muito. Eu o encarei, sentindo um misto de tristeza e força crescer dentro de mim. Meu coração queria fugir, queria evitar essa dor e esquecer os olhares, os julgamentos, o racismo sufocante que senti. Mas eu sabia que, se fugisse, aquilo tudo continuaria intocado, como se minha dor fosse apenas um pequeno inconveniente, algo fácil de ignorar. Respirei fundo, buscando coragem, e então falei com uma firmeza que nem sabia que tinha. Pai, eu não posso simplesmente ir embora. O racismo não desaparece porque você escolhe fechar os olhos. Ele continua aqui, infiltrado em cada olhar, em cada julgamento silencioso. A loja pode ser nossa, mas o preconceito está entranhado em cada um desses cantos e eu não posso aceitar que isso fique assim. Vi um lampejo de compreensão atravessar seu rosto. Ele assentiu, como quem finalmente percebe o peso do que carrega, e então, em um ato inesperado, chamou todos os funcionários para o centro da loja. Me pegou de surpresa, mas eu soube no fundo que aquele momento seria crucial. Enquanto os funcionários se reuniam, ele olhou para mim como quem pede forças e começou a falar. A maioria de vocês conhece a minha filha. Talvez vocês saibam do esforço que fizemos para construir essa loja, para torná-la o que é hoje. Mas ontem, pela primeira vez, eu vi algo que não consigo aceitar. Vi o racismo acontecendo aqui, diante dos meus olhos. E não foi com qualquer pessoa. Foi com a minha filha. Enquanto meu pai falava, senti que havia plantado uma semente de mudança naquele espaço. Mas ao observar o rosto de cada funcionário, percebi que muitos não pareciam realmente tocados por suas palavras. Era como se estivessem ali apenas para cumprir uma obrigação, como se a experiência que eu havia relatado fosse algo distante, que não lhes dizia respeito. O racismo ainda estava ali, invisível, silencioso, escondido atrás de expressões impassíveis. Eu sentia a presença dele em cada rosto que desviava o olhar, em cada postura rígida, em cada suspiro impaciente. Aquele era um inimigo que não se dissipava com discursos, ele se agarrava às pessoas como uma sombra. No final do dia, após o encerramento da reunião, decidi caminhar pela loja para tentar me reconectar com o espaço. A loja estava vazia, mas a sensação de desconforto persistia, como se as paredes guardassem memórias dos olhares, dos cochichos. Foi então que percebi a vendedora da véspera, a mesma que havia me tratado com frieza, arrumando algumas joias. Ela me olhou de relance e virou o rosto rapidamente, fingindo estar ocupada. "Podemos conversar?" perguntei, tentando conter o tremor na minha voz. Ela hesitou, seus olhos parecendo pesar minhas intenções, e finalmente assentiu de má vontade. "Olha, eu só estava fazendo o meu trabalho", disse, cruzando os braços de forma defensiva antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. "Nós recebemos orientações de proteger as peças de valor. Isso não tem nada a ver com racismo." O impacto das palavras dela me atingiu como um tapa. Eu sabia que havia racismo ali, que o tratamento que eu recebi não era apenas uma questão de segurança. Era como se, para ela, minha experiência não tivesse validade, como se eu estivesse exagerando ou inventando. "Eu entendo que você tem um trabalho a fazer", respondi, tentando manter a calma. "Mas você precisa entender que a maneira como me tratou, como me olhou, não foi apenas sobre proteger as joias. Foi sobre assumir que eu não deveria estar ali, que eu era uma ameaça. E isso sim é racismo." Ela soltou um riso abafado, um tanto amargo. "Não sei como é na Europa, mas aqui no Brasil,
A gente lida com muita gente perigosa. A gente precisa estar atento, não importa quem seja. Aquelas palavras caíram sobre mim como uma lâmina fria. No fundo, ela estava dizendo que minha cor de pele era suficiente para me tornar perigosa, para me tornar alguém a ser observada. Meu sangue ferveu e dessa vez eu não recuei. Esse é exatamente o problema, repliquei, minha voz agora carregada de indignação. Você acha que precisa estar atenta comigo, mas não com qualquer outra cliente branca que entre aqui. Esse medo que você sente, essa suspeita, é racismo. E ele não só me machuca, ele machuca todos que entram aqui e são julgados pela cor de sua pele. Ela me olhou, dessa vez sem conseguir esconder o incômodo. Não respondeu. Talvez pela primeira vez estivesse começando a refletir sobre as próprias atitudes. Mas não era só ela. Sabia que para muitos o racismo estava tão enraizado que era quase invisível. Uma parte das suas rotinas, dos seus comportamentos, sem que sequer percebessem. E naquele instante senti que precisava fazer mais. A conversa não poderia acabar ali. Eu queria transformar aquele ambiente, não apenas para mim, mas para todas as pessoas que, como eu, já haviam sido julgadas, rejeitadas, tratadas como estranhas por causa do racismo. Naquela noite, conversei com meu pai. Expliquei que não era suficiente apenas instruir os funcionários a me respeitarem, porque eu era sua filha. Eu queria que ele entendesse que o racismo era muito maior do que isso e que a loja, como um espaço de luxo, tinha a responsabilidade de enfrentar essa realidade de frente. Pai, não é só sobre a nossa família, é sobre dar o exemplo. Quero que façamos mais do que falar sobre o racismo. Quero que treinemos os funcionários, que discutamos o que isso realmente significa e que, se for necessário, mudemos toda a cultura daqui. Ele ficou em silêncio, absorvendo minhas palavras. Finalmente, assentiu. E foi assim que começamos a estruturar um programa de treinamentos, debates e conscientização sobre racismo dentro da loja. Meu pai contatou especialistas e ativistas para ajudarem a guiar o processo, e eu me envolvi diretamente, determinada a transformar aquele lugar. Nas semanas seguintes, a resistência dos funcionários ficou clara. Muitos achavam que estavam sendo injustamente acusados. Outros diziam que racismo era exagero. Alguns até sugeriram que eu estava importando problemas que não existiam. Mas eu me mantive firme. A cada sessão de treinamento, a cada discussão acalorada, me enchi de mais determinação. Eu sabia que essa luta era longa e desgastante, mas também sabia que, finalmente, o racismo estava sendo exposto à luz, forçando todos a enfrentarem a verdade que até então preferiam ignorar. E, no fundo, percebi que essa batalha não era apenas pela loja ou pela minha família. Era pela menina que eu fui um dia, pela mulher que aprendi a ser, e por todos aqueles que ainda não têm voz para lutar. As semanas se transformaram em meses, e o processo de transformação dentro da loja foi muito mais árduo do que eu imaginava. Cada sessão de treinamento parecia desgastar não só os funcionários, mas também a mim e ao meu pai. Muitos resistiam abertamente, outros faziam questão de demonstrar sua insatisfação com sorrisos forçados ou olhares de reprovação. Eu podia sentir o desconforto deles, mas isso só me fazia querer continuar. Sabia que o racismo não desaparecia de um dia para o outro. Ele se agarrava às mentes, e arrancá-lo significava desafiar cada ideia preconcebida, cada justificativa falsa. No entanto, os resultados começavam a aparecer, ainda que de forma sutil. Em uma tarde, observei uma das vendedoras atendendo uma família negra que entrara para olhar as joias. Ela foi acolhedora, explicou sobre as peças com um sorriso genuíno, e pela primeira vez vi que o preconceito não estava ali, nem nos olhares, nem nos gestos. Aquele foi um momento pequeno, mas poderoso. Eu sabia que, aos poucos, estávamos criando uma cultura de respeito,
Mas então, algo aconteceu que mudou tudo. Era uma manhã comum e eu estava na loja com meu pai quando um homem entrou. Ele era negro, vestia roupas simples e olhava ao redor com um interesse tímido, quase receoso. Um dos seguranças da loja, ao notá-lo, imediatamente se aproximou, com o rosto carregado de desconfiança. Meu coração disparou e eu senti um aperto no peito ao perceber que tudo o que eu temia estava acontecendo novamente. Não importava o que fizéssemos, o racismo ainda estava lá, pulsando nas veias da loja. O segurança colocou a mão no ombro do homem e eu vi o constrangimento em seus olhos, como se ele soubesse exatamente o que estava por vir. "O senhor precisa de alguma coisa?" perguntou o segurança, o tom frio e a postura intimidadora. O homem hesitou, desviando o olhar, claramente desconfortável. Eu me aproximei, sem pensar duas vezes, sentindo a indignação crescer dentro de mim. "Ele não precisa de nada além do mesmo respeito que você dá a qualquer cliente", falei, encarando o segurança. Meu pai se aproximou ao ouvir minha voz firme, percebendo a tensão da situação. O segurança recuou, visivelmente desconcertado, mas o estrago já estava feito. Vi a expressão do homem se transformar de vergonha em algo mais profundo, uma dor silenciosa que eu conhecia bem. Era a dor de ser julgado, de ser feito sentir-se invisível, menos digno. Ele olhou para mim, tentando sorrir, mas seus olhos estavam pesados. "Eu só queria olhar. Não vou tocar em nada", disse ele em um tom baixo. Essas palavras me cortaram e o silêncio que se seguiu foi esmagador. Senti uma onda de raiva misturada com tristeza, mas também uma sensação de determinação que eu não conseguia explicar. "Por favor, fique à vontade e saiba que você é bem-vindo aqui, sempre", falei, tentando passar o máximo de acolhimento possível. Ele agradeceu, mas percebi que sua experiência já estava marcada. Após alguns minutos, ele saiu da loja sem comprar nada, e eu sabia que ele havia saído levando consigo o peso daquela humilhação. Após esse episódio, conversei com meu pai e o segurança em particular. Naquele momento, meu pai compreendeu, mais profundamente do que nunca, o quanto o racismo estava entranhado não só na loja, mas na própria sociedade. Ele decidiu que era hora de dar um passo ainda mais radical. Reformular completamente a equipe de segurança e colocar um programa rigoroso de treinamentos para desconstrução de preconceitos. Um trabalho constante que desafiasse todos os funcionários a reconhecer seus vieses inconscientes. Foi então que tive uma ideia. Eu sugeri que a loja realizasse uma campanha pública, um evento para abrir nossas portas e contar a nossa história, sobre o porquê de nos posicionarmos contra o racismo de forma tão contundente. Meu pai aceitou a ideia com entusiasmo, vendo ali uma forma de expor nossa jornada e deixar claro que não seríamos uma loja qualquer, mas um espaço seguro para todos, especialmente para aqueles que sempre foram marginalizados. Quando o dia do evento chegou, a loja estava decorada de forma acolhedora e elegante. Pessoas de diferentes origens e cores estavam presentes, algumas emocionadas, outras curiosas. A certa altura, meu pai subiu em um pequeno palco montado no centro da loja e, segurando o microfone com firmeza, começou a contar nossa história, nossa luta contra o racismo, e como o preconceito ainda enraizado na sociedade tinha nos feito tomar medidas drásticas para garantir um espaço de igualdade e respeito. No fim do discurso, ele me chamou para subir ao palco ao seu lado e, naquele momento, senti uma emoção avassaladora. Ele olhou para mim com orgulho e, em um gesto inesperado, entregou-me o microfone. Com a voz trêmula, mas firme, eu disse: "Essa luta não é só minha, nem da minha família. É de todos nós. O racismo destrói, machuca e nos rouba algo que nunca deveríamos perder: a nossa dignidade. Hoje, eu estou aqui para dizer que essa loja não será apenas um lugar de luxo, mas um lugar de respeito,
Que todos que entrarem aqui se sintam não só bem-vindos, mas vistos, reconhecidos como pessoas de valor. Essa é a nossa promessa. As pessoas aplaudiram e senti uma onda de alívio e esperança. Finalmente, a loja da minha família não era apenas um negócio. Ela se tornara um símbolo de resistência, de mudança, um espaço onde o racismo, apesar de ainda existir em muitos corações, seria enfrentado com coragem e determinação. Saí daquele evento com uma sensação de leveza, sabendo que, apesar de todas as batalhas, algo finalmente havia mudado. Após o evento, o clima na loja nunca mais foi o mesmo. A energia, antes tensa e carregada de julgamentos sutis, se transformou em algo que eu não imaginava possível. Funcionários passaram a se olhar com mais respeito e o racismo, mesmo que ainda presente em alguns momentos, já não parecia tão invisível e silencioso. Agora, todos estavam atentos, conscientes e, o mais importante, dispostos a combater aquilo juntos. Eu sentia que, de alguma forma, tínhamos transformado não apenas a loja, mas também aqueles que nela trabalhavam. Com o tempo, a loja começou a atrair uma nova clientela. Pessoas de diferentes histórias, cores e culturas passaram a frequentar o espaço, muitas vezes curiosas sobre a nossa história e sobre o compromisso público que assumimos. Um dia, uma mãe entrou com sua filha pequena, uma menina de pele escura e olhos brilhantes, encantada com as vitrines. Ela segurava a mão da mãe com força, olhando para cada detalhe, e seu sorriso encheu o ambiente de alegria. Eu me aproximei da menina que olhava as joias com admiração e perguntei: "Gostou de alguma peça em especial?" Ela sorriu timidamente, apontando para um colar simples, mas elegante. Seus olhos brilhavam de uma forma tão pura, e eu me vi nela, na menina que eu havia sido um dia. Aquela menina que talvez em algum outro momento também teria sido vista como alguém que não deveria estar ali. Mas agora era diferente. Naquele espaço, ela era vista como merecedora, como igual. A mãe dela, emocionada, virou-se para mim e disse: "Ouvi sobre a sua história, sobre o que fizeram aqui. Saber que minha filha pode entrar em um lugar como esse e ser tratada com respeito, isso significa muito." Aquelas palavras me tocaram profundamente. Por um instante, toda a dor, todo o esforço e todas as lágrimas valeram a pena. Eu segurei a mão daquela menina e sorri, prometendo a mim mesma que, enquanto eu estivesse ali, ela sempre teria um lugar onde se sentiria segura e respeitada. Naquela noite, ao fechar a loja, meu pai e eu ficamos em silêncio, lado a lado, observando as luzes das vitrines se apagarem uma a uma. Era como se cada luz representasse uma vitória, uma pequena faísca de esperança que havíamos acendido no coração de cada pessoa que passara por ali. Ele segurou minha mão e disse, com a voz embargada: "Filha, você trouxe uma transformação que eu jamais imaginei. Essa loja nunca mais será a mesma, e eu nunca mais serei o mesmo." Nos abraçamos, e pela primeira vez em muito tempo, eu senti que o ciclo estava completo. A loja da nossa família agora não era só um símbolo de luxo, mas de inclusão, de luta e de amor. Era um espaço onde o racismo tinha sido desafiado, onde a diferença era celebrada e onde cada pessoa, independente de sua cor, era bem-vinda. E ali, naquele abraço, sob as luzes suaves que ainda brilhavam do lado de fora, senti que havíamos construído algo maior do que joias, maior do que um simples negócio. Havíamos construído um lar para todos que precisassem dele. Se você ficou até o final, que incrível! Essa história nos mostra como é importante lutar por respeito e igualdade em todos os lugares. Agora, se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. E quero saber a sua opinião. Comente aqui embaixo a frase "Respeito começa em cada um de nós", para mostrar que você está junto nessa causa.
Vamos encher os comentários de positividade e espalhar essa ideia para mais pessoas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.